Olá, amigas e amigos de São José do Rio Preto, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base. E pelo professor Domingo Marcolino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMEP e nosso pró-reitor de pós-graduação. Por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos aqui na bancada alguém que está preparado a trazer informações para a população de São José do Rio Preto. Hoje nós temos o prazer aqui de receber a professora Lúcia Helena Neves Marques. Professora Lúcia Helena é formada na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na 4ª turma, é professora doutora, é chefe do Serviço Clínico e Cirúrgico de Epilepsia, é supervisora da residência médica em neurofisiologia e é especialista em sono. Então, hoje nós vamos conversar com a professora Lúcia Helena sobre sono. Professora Lúcia Helena, o que é uma boa noite de sono? Eu queria agradecer o convite do professor Renato e do professor Braille e dizer que a nossa comunidade tem que saber que o sono é uma das partes importantes do dia de 24 horas. É uma função que a gente cicla, dormir e acordar, e isso colabora para a nossa vida, tanto para a nossa saúde como a sobrevivência das espécies, né? Os animais dormem também, né? E tamanho não é documento. O gambá, por exemplo, dorme 18 horas e o elefante apenas 3 horas. Para nós, os humanos, nós devemos dormir pelo menos de 6 a 8 horas por noite. É isso que é a quantidade de sono necessária. Suficiente para Suficiente para um dia bom. Tá. Todo. O que é que implica? Hoje nós temos um mundo extremamente estressado, notícias, o dia a dia. Isso tudo tem influência na nossa quantidade e qualidade de sono? Tem. A qualidade e a quantidade do sono é vista pela sua duração e também pelo sono não ser fragmentado. O estresse do dia a dia, ele colabora para que o nosso sono não seja bom na maioria das vezes. Nós levamos para a noite os problemas durante o dia. Fora isso, as alterações como ansiedade, depressão e humor. Nós temos que ter uma higiene do sono bastante importante. Nós devemos ir para a cama mais ou menos sempre no mesmo horário, respeitar os horários. Nós devemos ter uma comodidade e um conforto ao dormir, tanto no vestimenta como no quarto, um quarto escuro, não usar televisão dentro dos quartos, de preferência, e manter um conforto tanto de temperatura, né, como de som ambiente. Se quisermos ouvir uma música, tem que ser uma música mais lenta e de um tom mais baixo. E hoje, com a globalização, a gente vê que os adultos e os jovens fazem uso de celulares, laptop, computadores dentro dos quartos. O quarto ele deve servir apenas para dormir e para namorar. Ele não deve ser usado para usar trabalho, fazer trabalho e fazer joguinhos. A qualidade do sono diminui muito com isso. Isso eu acho que é uma informação extremamente importante, né? Porque você tem seu dia estressado e quando é difícil hoje alguém não ter um televisor no quarto. Então, o primeiro conselho que você daria à população, tira o televisor do quarto. Tirar o televisor do quarto. Tá. E quarto é feito para namorar e para dormir, não para levar a problema. Você acha que modernamente é possível isso, tirar o que é que você aconselharia para uma jovem mãe que está constituindo sua família agora? Ser rígida com celular, com laptop, com televisão no quarto? Para você ter uma qualidade de sono, você tem que ir diminuindo os estímulos no decorrer de aproximação do horário de você dormir. Você não pode ficar numa ação bastante ativa até a hora de você deitar. Você tem que, gradativamente, você tem que tirando as suas ações, diminuindo o que você está fazendo, para que você deite pronto para dormir. Se você deita ainda ligado nas coisas que você deixou para fora, logicamente que você não vai ter uma boa noite do sono. Se você não dormir nos primeiros 20 minutos, é aconselhável que você deixe a cama. Termine de fazer o que você talvez esteja pensando
ou levando para aquele horário e volte a dormir logo em seguida. Quantas mães, é interessante que elas cortem, tenham horários para que a criança use esses tipos de estímulos. A partir das 6 horas da tarde, por exemplo, não deixar que ela use esses joguinhos, esses estímulos luminosos, inclusive, que são usados no celular. Uma boa leitura, livro, papel, ajuda. É muito interessante uma leitura. É lógico que é uma leitura curta, que não seja de trabalho, seja um lazer, uma coisa que realmente descanse e que relaxe. Uma leitura muito prazerosa é interessante antes de dormir. Que não dê taquicardia, Que não dê taquicardia. Que dê só emoção. Ou seja, aquela leitura que você se envolve, começa a viver o personagem e teu coração acelera, realmente aí não vai fazer bem. Inclusive, Renato, a alimentação influi bastante no sono. Isso é Você importante. deve ter uma alimentação com horário fixo, uma alimentação noturna ou no início da noite uma alimentação leve, não beber muito líquido, que você pode ter tendência a urinar várias vezes à noite, e que você não durma de estômago cheio, que você durma com o estômago apenas satisfeito e não com uma quantidade excessiva, que você vai diminuir essa digestão. E isso não vai te dar um sono com boa qualidade. E tem algum alimento que você recomendaria, Lúcia, para favorecer o sono? Eu não tenho alimento com provação científica. Tem os que não pode usar, tipo a cafeína, a ingestão de álcool antes de dormir, Coca-Cola também, né? Esses refrigerantes gaseificados e principalmente aqueles que contêm estimulantes. Esses não devem ser usados perto do sono. Mas um chá, uma coisa assim como uma bolacha, alguma coisa leve antes de dormir é bem saudável. Bem, nós vamos para um pequeno intervalo, estamos conversando aqui com uma professora extremamente entendida de sono. Eu vou deixar aqui para a Lúcia uma pergunta para responder no segundo bloco. Quando a pessoa dorme mal, que tem uma parada da respiração durante a noite, gostaria de uma explicação a respeito desse problema. Vamos para um pequeno intervalo e voltaremos rapidamente. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui com a presença agradável da professora Lúcia Helena, especialista, entre outras coisas, no sono. E no bloco anterior, fizemos uma pergunta que ficou no ar a respeito da parada da respiração durante o sono, que chama-se apneia. O que é apneia, professora Lúcia? A apneia, como você falou, é a parada da respiração durante o sono. O sono, ele se divide em sono não REM, que é um sono leve, e o sono REM, que é um sono profundo. As apneias podem ocorrer em qualquer uma das fases do sono. Elas podem ser de vários tipos, como mista, obstrutiva e a apneia central, mas o importante é que essa apneia, ela pode levar a transtornos fisiológicos e acarretar doenças nos pacientes que apresentam um índice, ou seja, uma quantidade de apneia acima de 5 eventos por hora. Então, nós fazemos o exame de polissonografia, que é o exame indicado para aquelas pessoas que têm queixas de parada da respiração, principalmente roncos, e que têm uma qualidade na qualidade no outro dia diminuída, ou seja, elas ficam mais lentas, elas apresentam cefaleia, dor de cabeça, né? Irritabilidade. Isso nos mostra que o sono não foi de uma boa qualidade. Então, essa apneia, a gente pede quando a pessoa vem com essa queixa, e 40% a 60% dos pacientes que dormem mal têm roncos. E o ronco, ele é a primeira fase de uma pessoa que provavelmente vai diminuir a respiração e fazer apneia. Então, é mais ou menos um contínuo. Ele começa com ronco,
depois ele tem um aumento da pressão para respirar melhor, né? A pessoa tem que fazer um esforço respiratório e posteriormente ele começa a apresentar a apneia. A apneia leva a transtornos cardíacos, pulmonares, transtornos mesmo de qualidade de desempenho no outro dia, no trabalho, na memória. Então leva a uma diminuição de todas as áreas, as funções cognitivas do paciente. A polissonografia, ou seja, quando é que um paciente, isso o próprio paciente percebe e ele deve procurar o médico, ou normalmente é o companheiro ou a companheira que percebe? Renato, é uma coisa interessante. Se você voltar à sua infância, nós todos dormíamos com ronco e ninguém se importava. Era um pai que roncava, um avô. Hoje, na atual conjuntura, ninguém suporta o ronco. Então, normalmente é um companheiro ou alguém da casa que começa a avisar que a pessoa está roncando. Aí então cria-se um problema até familiar e as pessoas procuram um médico, não precisa ser especialista, para relatar que estão roncando. O ronco nas pessoas, normalmente, eles acontecem às vezes desde a infância. Não sei se você lembra, em 1856, Charles Dickens escreveu um livro e cita um personagem, o Joy, que era um menino que dormia durante o dia em ocasiões inusitadas. Então foi um personagem, toda vez que a gente fala em sonolência diurna, que é um dos primeiros sintomas da apneia, o indivíduo amanhece sonolento. A gente lembra nesse personagem que nós lemos esses livros na adolescência. Sim. E então ele pode começar desde a adolescência a apresentar sonolência excessiva diurna. É um dos primeiros sintomas que refletem a apneia noturna. Quer dizer, o cidadão, a cidadã que percebe-se dormindo durante o dia, aquela pessoa que senta sonolenta. E dorme, essa sonolência... Nós temos que pedir uma polissonografia. Ele já deve procurar o neurologista para fazer uma polissonografia. A polissonografia, o hospital de base, eu vou pedir até que você fale do serviço nosso, do hospital de base. A professora Lúcia Helena, ela é professora da nossa faculdade, da nossa instituição, tem sua atividade privada no Instituto de Neurologia e ela atua nessa área. Fala do nosso serviço, do nosso hospital, por favor. Lá no hospital de base nós temos um serviço bastante ativo. Atualmente nós temos 2 ambulatórios voltados para o sono. Um é do otorrinolaringologia, é um ambulatório de ronco, e o outro dos distúrbios de sono em geral. Se você for procurar na classificação das doenças do sono, tem mais de 100 tipos de doença. É bastante amplo, né, o campo. E nós fazemos um ambulatório todas as terças-feiras, tanto a otorrino como a neuro, faz ambulatório às terças. E nós estamos começando a entrosar nesse ambulatório a participação de psiquiatras e pneumologistas, para que nós tenhamos um ambulatório multidisciplinar. Nós temos atualmente 3 leitos de polissonografia. Nós tínhamos há uma semana, nós adquirimos mais 2. Nós temos uma fila de espera bastante grande, porque na verdade, Renato, o SUS, ele não tem assim um repasse, uma verba destinada a esse tipo de problema. Nós vivemos dentro das outras verbas. Nós não temos nada voltado ao sono. Isso faz com que nós não possamos apresentar à comunidade um diagnóstico melhor e que a gente possa fazer o exame com rapidez. Nós temos pacientes na fila há mais de 2 anos. Com essa abertura de 2 novos aparelhos ou leitos, nós gostaríamos de aumentar a capacidade de diagnóstico. Nós não temos como fazer diagnóstico de apneia sem realizar a polissonografia, porque é apenas um relato da família. E você não sabe que tipo de apneia que é, se é apenas uma hipopneia em que para a respiração não totalmente e volta a respirar normal. Então nós temos que avaliar o sono, avaliar os eventos, avaliar o batimento cardíaco, avaliar a movimentação das pernas, porque o próprio nome fala, poli. São várias variáveis que nós estudamos durante o sono. Existe outros tipos de polissonografia, por exemplo, a polissonografia domiciliar, que não serve para um diagnóstico tão amplo, mas serve para fazer um screening, apenas uma visão geral
do quadro daquele paciente. Nós temos aqui em Rio Preto essa Nós possibilidade? temos no hospital, nós não temos essa domiciliar, mas nós temos a que é o padrão ouro, quer dizer, o melhor padrão, que é a polissonografia noturna voltada para o SUS. Eu vou explicar aqui, tentar explicar o que a professora Lúcia colocou aqui, é muito importante. A medicina ela vai evoluindo rapidamente e a estrutura do SUS não, ou seja, muitas coisas nós precisamos colocar no SUS, mas nós não temos um código para cobrar. Então, aí é preciso que vá um auditor e autorize que se faça um remanejamento para que a instituição possa cobrar. E isto atrasa o desenvolvimento, quer dizer, a instituição do nosso porte, nós só temos 3 leitos para a realização desse exame. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos para discutir no último bloco mais a respeito do sono. Já pensou nas relações que marcam a nossa vida? Elas surgem de tantas maneiras. Quando 1 mais 1 é mais que 2. Algumas acontecem com o tempo, outras de repente. Elas nascem quando se fecham os olhos, ou quando eles se abrem. Grandes relações marcam nossa vida, por isso a Unimed está sempre ao seu lado. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, nosso último bloco, com uma conversa bastante interessante aqui para a população a respeito do sono. E a professora Lucialena falou do aparelho, né? Esses aparelhos que faz esse exame chamado polissonografia, ele é um custo muito alto, ele é de fácil acesso para os que nós hospitais? temos lá é de última geração. O Hospital de Base comprou aparelhos importados do Japão agora, e nós estamos inaugurando essa ala lá de polissonografia. Esses aparelhos eles são bastante sensíveis e minuciosos para detectar todas as alterações do sono. Lá nós medimos frequência cardíaca, nós medimos saturação de oxigênio para saber se o indivíduo está tendo uma queda de oxigênio. Nós medimos movimento das pernas, porque você sabe que tem pacientes que têm a síndrome das pernas inquietas. E nós fazemos esses diagnósticos todos acoplados à avaliação da polissonografia durante a noite toda. E um dos tratamentos para quem tem apneia do sono de moderada a grave é a colocação do CPAP, que nada mais é do que um compressor ligado a uma máquina, a uma mangueira e uma máscara em que ele manda uma pressão de ar positivo para que o paciente, na hora da apneia, receba aquele ar e o ar consiga entrar através de uma pressão. É um aparelho caro, né, e que não é doado, na maioria das vezes, pelos órgãos públicos. Então, qual é o custo de um aparelho desse? Você tem ideia? Olha, Renato, tem vários tipos de aparelho, de 2.000 a 6.000 a 10.000. 10.000, Tem vários modelos. Eu acho que quem não entende ainda não está muito claro, eu gostaria que você explicasse, Luiz, como é o exame, né? O exame a pessoa tem que ir dormir no hospital. A pessoa vai, leva pijama, travesseiro, cobertor, se quiser usar o seu, porque o sono é uma coisa muito particular, né? E se quiser, nós temos os nossos lá também. Então ele passa a noite toda, nós estudamos no mínimo 8 horas de sono e depois de terminar o exame nós fazemos a avaliação tanto da eficiência desse sono, como aparecimento de eventos respiratórios, como apneia e hipopneia. Avaliamos a frequência cardíaca, os movimentos dos membros inferiores e avaliamos também a saturação de oxigênio através de um oxímetro tipo dedal. Tem algumas doenças que levam à apneia mais frequentes? A obesidade, né? A obesidade e o diabetes estão na frente, assim, de uma maneira bastante grande, né? Nós temos que 70% dos obesos têm apneia grave. É muito alto. Então, E uma das coisas que tem que se fazer é mudar a qualidade de vida. Uma dieta, exercícios físicos é sempre constante. E essa dieta ser uma dieta balanceada para haver uma perda de peso. Não adianta pôr um CPAP sem você fazer uma perda de peso. Você nunca vai progredir. Você vai ficar com aquele CPAP de modo contínuo. Tá, é interessante, quer dizer, muitas doenças
tem aumentado sua incidência com o aumento da obesidade. Então, é um fator de risco para doença cardíaca, para câncer, para doença de fígado, para todo tipo de doença, a obesidade. Então, é preciso, eu sempre lembro aqui, há 20, 30 anos atrás, a Rede Globo tinha uma propaganda que era mexa-se, estimulando todo mundo a fazer exercício. Agora, eu gostaria de perguntar uma coisa, Lúcia. Quando nós olhamos assim o mundo, nós sabemos que o pessoal do Mediterrâneo vive melhor, ele tem uma alimentação. É interessante, a primeira vez que eu estive na Grécia, você vê que depois do almoço e tal, todo mundo, o comércio para, todo mundo deita, tem ilhas que praticamente nada funciona. Este repouso pós-refeição, ele é benéfico, é recomendado? Ele é benéfico. O que nós recomendamos é de 40 minutos a 1 hora. Ele não deve ser excessivo, porque senão nós vamos atrapalhar o sono na parte noturna. E outra coisa interessante, se você dormiu mal essa noite, você não deve dormir hoje de dia para você não atrapalhar o sono da próxima noite. Então, o que a maioria das pessoas fazem é assim, não dormiu à noite, aí tem um sono profundo depois do almoço, e na próxima noite não vai voltar a dormir. Então, nós temos que fazer essa higiene do sono, pensando sempre em fazer uma pausa após o almoço, mas não um sono profundo. Tá, então, o máximo seria 1 hora. 40 minutos a 1 hora. 40 minutos a 1 hora. Agora, vamos supor que os colegas estão aqui nos assistindo, ou essas famílias que estão tendo esse problema da apneia do sono. Desculpa, como é que ele faz para chegar no hospital de base, para chegar no serviço do sono no hospital de base? Existe uma guia de regulação, né, que é uma guia de referência contra referência, que os postos de saúde pedem para os nossos ambulatórios. Então, eles devem procurar os postos de saúde ou as unidades, as UPAs, e que eles sejam encaminhados ao hospital de base para esse ambulatório de distúrbio do sono. E no caso de ronco, eles também podem pegar o encaminhamento para o otorrino, porque é necessária a realização de um exame que se chama nasofibroscopia, onde o otorrino ele avalia as condições das tonsilas, que são as amígdalas, a posição da língua, o palato dessa pessoa, que são essas cortininhas que nós temos do lado da úvula. Então, ele vai ver as condições anatômicas dessa respiração. Não é só a polissonografia que faz o diagnóstico. Tá. Nós temos que acoplar a avaliação otorrinolaringológica. Isso é muito interessante de fazer. E tem casos que você não precisa usar o CPAP, você pode usar um aparelho intraoral, que é tipo de uma órtese, uma prótesinha, que é colocada na hora de dormir, em que às vezes coloca a língua numa posição mais adequada. Mas, Renato, a perda de peso é a coisa mais importante no paciente que tem um sobrepeso, em que você faz um cálculo do índice de massa corpórea, ele está acima e ele perde o peso. Isso não tem, é o padrão ouro para você melhorar. Então, 10% de peso que você perde, você já melhora a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Agora, em termos de saúde pública, pensando mais uma vez, quem tem ronco, então, pelo que eu estou entendendo, quem tem ronco, primeira consulta é com o otorrino. Primeira consulta deve ser com o otorrino. Tá, porque às vezes é um problema local, problema anatômico. Tá, aí depois se o otorrino não acha nada, nós temos essa visão lá. Eles nos encaminham e aí nós passamos a continuidade da investigação. Tá. Então, nós temos realmente um problema de saúde pública, não é, que passa pela obesidade, passa pelo ronco, implica na produtividade, na qualidade de vida. Acidentes, né? Acidentes. É muito importante que o doutor Luiz está falando aqui, alguns acidentes, essas pessoas que dormem subitamente. Então, é importante ficar atento. Nós temos no hospital de base, um centro de referência que vai estar sempre à disposição. É importante que a população saiba que pode ter essa assistência no hospital de base pelo SUS, embora também tenha no serviço privado, como eu falei aqui, a professora Lúcia, ela é do Instituto de Neurologia, mas quem sentisse essa necessidade pode pedir a seu médico para encaminhar um otorrino e depois ao serviço do sono. Qual seria a capacidade ideal, visando a nossa o tamanho da nossa instituição
de leitos. 10 leitos no mínimo. Nós necessitaríamos de no mínimo 10 leitos. Senhora Lúcia, nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria, muito obrigado, foi uma entrevista extremamente esclarecedora. Já está convidada aqui por mais um programa que nós temos para discutir especificamente sobre o sono. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu gostaria de dizer para a comunidade que o Hospital de Base ele tem condições de avaliar o sono dos pacientes, melhorar a qualidade de vida e melhorar o desempenho profissional da nossa comunidade. Então, acho que isso é muito importante. E a saúde é tudo e o sono faz parte dela. Olha, acho que ficou uma mensagem aqui extremamente importante, além de todas as informações. Primeiro, desliga a televisão, não vai ficar assistindo televisão com problemas, desliga o laptop, desliga o celular, de preferência uma boa leitura para fazer você viajar. E se você deitar e 20 minutos depois não conseguiu dormir, levanta, pega um livro, uma luz baixa e você terá uma boa noite de sono, paz e saúde, até a próxima semana.